Oi, pessoal, aqui é o professor José Augusto com mais um Dicas de Oficina, tá? Hoje eu esqueci de fazer a entrada aí à mão do título. Tranquilo. Tá, assim, ó. A discussão é sobre parafuso, de novo, né? É que prego é uma coisa que a gente até usa, já falei para vocês, mas né, mais ou menos, né? Então, assim, algumas pessoas reclamam porque os parafusos, né, são colocados e, tecnicamente, o parafuso deveria ser reutilizável. Então, eu monto tudo com parafuso, depois, se eu precisar, eu desmonto, monto de novo. Isso é possível na madeira? Sim, é muito possível. Só que nós temos que lembrar de algumas coisas que são importantes, tá? Uma delas é isso aqui, ó. Vamos olhar um pouquinho para o parafuso. Ele tem uma cabeça, e essa cabeça tem uma base, e depois ele tem um corpo central, um eixo central, né? Um cilindro central, uma ponta afiada, para ter mais pressão de entrada, e essa ponta segue com uma hélice, um helicoide, né? Uma espiral de lâmina. Essa espiral é uma cunha, né? Ela é pontuda e afiada e ela vai trancar na madeira. Então, uma das coisas importantíssimas para se conseguir reutilizar parafuso e para se ter um bom acabamento também é o furo onde o parafuso vai entrar tem que ser feito com uma broca com a mesma espessura desse corpo central, certo? Se vocês fizerem um buraco menor, esse parafuso vai entrar explodindo a madeira. Isso pode causar rachaduras, deformações na própria madeira. E muita dificuldade para colocar o parafuso também. Muita força exigida na chave, né, manual ou na máquina. Bom, outro problema. Via de regra, nós somos pessoas caprichosas e vamos usar parafuso e cola. Que cola? Cola branca, PVA, cola branca escolar. A cola para madeira nada mais é do que cola branca escolar com um corante, alguns coadjuvantes, mas pode usar cola branca, aquela cascorez de litro, não tem problema, de quilo, não tem problema, é aquela cola. Ela é uma cola que demora a secar, ela exige umas 24 horas de secagem para ficar algo decente, mas depois que seca, ela combina muito bem com a madeira e aceita a lixação, é muito tranquilo. A relação custo-benefício esplêndida para madeira é a cola branca. Bom, então vamos lá. Um pouquinho de química, então, já que é a minha área. A cola branca é de alta polaridade em relação a outros produtos. E a madeira também. Tá? Então, por isso que tem uma adesão tão boa uma com a outra. Qual é o problema? Ela tem base aquosa. Então, o que acontece com os parafusos que entram em contato com essa cola? Primeiro, né, eles vão dar uma aderência na base da cabeça do parafuso à madeira. Vão dar uma colada, não é tão boa, mas é uma colada. O suficiente para atrapalhar muito tirar esse parafuso. Tá? Segundo, ela vai adesivar a cunha, tá, o corpo do parafuso, também na madeira. Se vocês fizerem uma relação de volume desse parafuso pela área desse parafuso, vocês vão descobrir que aqui tem muita área, tá? Então o parafuso vai ficar grudado e estrunchado na madeira. Como aquilo é de base d'água, ele vai enferrujar, ele vai oxidar. Mesmo que ele seja zincado e tal, ele vai criar óxido de zinco, ele vai criar algum óxido. Esse óxido vai agarrar ele na madeira feito doido. E ele vai ficar mais frágil. E quando vocês forem tirar o parafuso, possivelmente depois de alguns anos que ele esteja ali na madeira, o cara fez, por exemplo, uma porta de tela, né, sei lá, um desses, agora está na moda, um pergolado, tá? E o cara vai tirar o pergolado com prego, é lamentável. Se alguém fez o pergolado com prego, tu vai pro inferno, querido, sabe? Fica muito mal feito, né? Horroroso. Não faz, né? Aquilo é uma coisa para bonito, então não se faz feio. E aí, então, o que acontece? Vocês vão degolar o parafuso. Você vai pegar aquela tua máquina potente, uma parafusadeira potente, e vai dar ali no anti-horário e tac, vai quebrar a cabeça do parafuso. Aí tu continua com o teu problema de não conseguir desmontar e com um parafuso enterrado numa madeira. Se for madeira de lei, então, meu amigo, vou te ser bem sincero, corta um pedaço, cinta o pau e joga fora. Porque tu vai enlouquecer, usa ela para lenha, pelo menos, tu vai enlouquecer para tirar aquele parafuso, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para esse parafuso entrar na madeira, bonitinho, tá? Fica lá e quando eu quero eu tiro. Eu tenho que colocar alguma coisa nele que não permita que ele tenha aderência com a cola. A cola é polarizada, então eu preciso de alguma coisa despolarizada, alguma coisa que não seja aquosa, alguma coisa que seja sebosa, tá? Uma solução interessante para isso, ó, eu uso. É isso aqui, ó. Não é barato, mas a gente usa tão pouco que vale a pena. Cera de abelha. Tá? Aprendi com pessoas que eram marceneiros de mão cheia, muito melhores do que eu sou só um curioso, que nem vocês. Tá?
Mas a cera de abelha é muito interessante. A gente passa o parafuso na cera de abelha, passa, raspa mesmo assim, né? Passa o parafuso na cera de abelha, né? Generosamente, e coloca ele no lugar dele. A cera despolarizada vai combater a umidade. A umidade não vai penetrar ali. Então o parafuso vai ficar incólume. Tá? O dia que você tirar o parafuso, você vai se assombrar, ele vai estar brilhante ainda ali. Você pode botar e tirar ele 200 vezes, certo? É mais fácil apodrecer a madeira do que o teu parafuso se acabar, tá certo? E aí que tá. Então, às vezes até, depois que o cara colocar, tem gente que tampona a parte em cima do parafuso com a própria cera de abelha. Né? Fica aquele tampãozinho. Alguns botam um tampãozinho plástico, né? Mais moderno, mas a cera de abelha tem essa capacidade. A cera de abelha não aceita muito bem tinta e coisas assim. Então, se você pintar, envernizar, aí é outra história. Agora, se você botar um parafuso e passar um óleo mineral para só fazer uma superfície, um óleo de peroba na madeira, a cera de abelha combina perfeitamente. Pode ser, inclusive, usada para esconder o parafuso. Tá? Então, o furo adequado na espessura do corpo do parafuso e cera de abelha. E aí vocês vão ter aquele resultado lá, né, que a gente já tinha comentado, parafusinho ali. O dia que eu quiser tirar esse parafuso, ele sai. Tá? Ah, eu não quero tirar um parafuso, eu quero que ele fique lá dentro. Tá. Se é alguma coisa boa que eu estou fazendo, eu vou fazer um móvel, e eu uso cera de abelha. Um dia eu posso me arrepender e converter aquele móvel em outra coisa, é só desmontar, bater com o martelo para soltar a cola. Os parafusos eu aproveito todos, né? Pelo menos. Se a madeira vai descolar direito, bom, aí é um mistério, tá? Então a dica de hoje é essa aqui, sexta dica da gente aqui, como colocar o parafuso na madeira e reaproveitar eles depois. Cera de abelha, tá bem? Abraço!